Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Priscila Lopes e hoje eu vou trazer para vocês algumas desvantagens de se cursar uma universidade pública no Brasil. Para quem ainda não viu, aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui em cima, tem um vídeo falando sobre as vantagens de se estudar numa universidade pública. Entretanto, como tudo na vida, nem tudo são flores, existem pontos positivos e pontos negativos. E para que o outro vídeo não ficasse muito grande, eu optei por dividir esse vídeo em duas partes. No primeiro, que já está aqui no canal, eu falo as vantagens, que são muitas, e hoje eu vou falar algumas coisas que não são tão agradáveis e que acontecem na vida de um estudante de faculdade federal. Claro que o objetivo desse vídeo não é desestimular ninguém de procurar realizar seu sonho e cursar uma universidade pública, apenas mostrar para você alguns desafios que você pode encontrar nessa jornada. O primeiro deles e um dos que causaram o maior transtorno na minha vida acadêmica são as greves. Dificilmente você vai estudar numa universidade pública e não vai passar por um período de greve. Se você não passar, considere-se muito sortudo, mas eu não tive essa felicidade. E em meados de 2012, nós passamos por uma greve enorme. Ela começou por volta de maio e durou até agosto, ou seja, quase 4 meses sem aula. E, gente, isso é muito ruim e prejudica muito a gente. Na época, eu me lembro que nós estávamos antecedendo a semana de prova e, de repente, veio a notícia de que todo mundo ia entrar de greve. Tanto os técnicos administrativos, quanto os professores, quanto os alunos. Todos. E aí, naquele impasse, a gente não sabia o que fazer. Se voltava para casa ou se continuava na cidade onde a gente estava. Quando surge a notícia da greve, quando acontece a greve, a gente não sabe a duração dela para se programar, fazer uma viagem, um estágio de férias ou aproveitar o tempo de maneira produtiva com as aulas paralisadas. O que chega pra gente é simplesmente que começou a greve por tempo indeterminado e praticamente semanalmente acontecem assembleias onde são discutidos os andamentos da greve, o que tem sido feito, qual que é o posicionamento do governo diante das reivindicações, e aí é decidido se continua a greve por mais um tempo ou se para. Na minha época demorou cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos para poder regularizar o calendário acadêmico. E isso causa muitos transtornos. Eu lembro que na época esse semestre foi um dos semestres de modo geral para todo mundo que a gente ficou com as médias mais baixas nas disciplinas. Porque pensa comigo, você está prestes a entrar em semana de prova, tá com a matéria fresca ali do semestre, aquilo que você vem estudando e aquilo que o professor vem passando, e até os trabalhos que a gente teria para entregar, então tá tudo aquilo naquele pique, de repente para. Você imagine só, depois de 4 meses passados, você voltar no semestre de onde você parou. Começar as provas, apresentar trabalhos que você havia feito há 4 meses atrás, discutir questões de prova que você estudou e estava num ritmo de 4 meses atrás. A mente da gente dá um pane. Sem contar as férias, que viram uma bagunça. Quando tá todo mundo entrando de férias, você tá estudando. Quando tá todo mundo estudando, você tá entrando de recesso, né? Porque entre um período e outro sempre tem que ter um intervalo. Ou seja, a gente sabe que as greves são necessárias, que muitas das vezes é o único recurso para que a classe seja ouvida, mas ela causa prejuízos enormes. O segundo ponto de desvantagem, na minha opinião, é a pouca didática de alguns professores. Numa universidade pública, o foco não é apenas ensino. As atividades são voltadas para ensino, pesquisa e extensão. Como todo mundo sabe, para conseguir uma vaga de professor, você precisa fazer um processo seletivo ou um concurso para cargo efetivo, onde você faz uma prova que vai medir os seus conhecimentos. A certeza que a gente tem é que normalmente os professores possuem muita competência e têm muito conhecimento, mas nem todo mundo que tem conhecimento sabe transmitir. E é aí que mora a nossa dificuldade, sabe? A gente se depara com muitos professores que a gente sabe que tem muito conhecimento, até porque são ótimos pesquisadores, apresentam trabalhos a nível nacional e internacional, estão em congressos, publicações em revistas, ou seja, são professores capacitados que a gente sabe que tem conhecimento, mas que na hora de transmitir eles
eles não possuem uma boa didática. E isso prejudica o nosso aprendizado. A gente acaba ficando um pouco defasado com isso e tendo que correr atrás pelas nossas próprias pernas. Um outro aspecto dentro desse ponto é que, para você tirar um professor de sala de aula de uma faculdade federal, como qualquer outro cargo público efetivo no nosso país, é difícil. Você precisa de abrir processo administrativo, aí abre para ampla defesa dele, ou seja, é um processo demorado. Eu, pelo menos, nunca vi um professor ser exonerado ou removido da sala de aula por reclamação de alunos dentro de uma faculdade federal. Então, esse é um contratempo que a gente lida sempre. Um outro aspecto, e esse eu fico meio na dúvida se ele é um ponto negativo ou se ele é um ponto positivo, mas eu trouxe ele aqui como uma desvantagem, mas eu acredito que ele é uma desvantagem e depois que eu saí para o mercado de trabalho, eu visualizei que é uma desvantagem que me trouxe vantagens. Vocês vão entender o porquê. Você precisa ser um pouco autodidata. Por quê? Se você for aquele tipo de aluno que pega o que o professor deu em sala de aula, o seu caderno, e estuda e vai fazer a prova, na faculdade federal, provavelmente você não vai sair bem nas provas. Porque os professores cobram muito conteúdo nas questões de prova que eles não falaram em sala de aula. Às vezes, eles dialogando e dando a aula dentro de sala, eles mencionam materiais extra classe, artigos para leitura, livros extra a disciplina deles, e o fato deles mencionarem e trazerem esse material extra para dentro das suas aulas já os dá o direito de aplicar questões de provas que foram retiradas desse material. Ou seja, você mesmo vai ter que ir atrás, ir na fonte e buscar entender o conteúdo para fazer uma boa prova. Isso está associado também ao nosso outro aspecto que eu mencionei anteriormente sobre os professores que possuem uma dificuldade na didática. Você também vai precisar utilizar essa sua capacidade autodidata para o aspecto anterior, porque os professores sem didáticas, eles aplicam provas e normalmente são provas muito difíceis, porque eles sabem muito, só não sabem transmitir. E a minha dúvida em saber se esse é um ponto negativo ou um ponto positivo é porque isso meio que de certa forma já te prepara para o mercado de trabalho, porque no mercado você não vai ter alguém para facilitar o seu entendimento o tempo todo daquilo que você precisa saber. Então, saber já interpretar e buscar conhecimento com suas próprias mãos facilita a sua adaptação dentro do mercado de trabalho. Por isso, é um ponto de desvantagem, mas que se torna uma vantagem se bem aproveitada pelo aluno. Outra desvantagem das faculdades públicas, e essa desvantagem eu não sei se é específica da minha faculdade, que é uma faculdade do interior do estado e não das faculdades federais das capitais e dos grandes centros, mas como todos sabem, para a inserção de um profissional no quadro da administração pública é preciso passar por um processo seletivo ou por um concurso. Quando a gente precisa de substituição de professores, todo esse processo torna-se muito chato pra gente. Por quê? Se sair um professor licença para doutorado ou maternidade, qualquer coisa do tipo, para que haja um professor para substituí-lo, se não tiver algum professor com disponibilidade para assumir as aulas desse professor, você vai ter que esperar todo o trâmite administrativo proceder para só então haver um substituto para aquela disciplina. E isso pode acabar tomando dias e até meses dos seus dias letivos, que, assim como as greves, serão pagos, provavelmente em horário extra aula, ou no sábado, ou em turno inverso ao seu. Se você estuda de manhã, vai pagar à tarde, se estuda de noite, vai pagar de manhã ou no sábado. Enfim, isso causa transtorno e é muito chato, porque querendo ou não, compromete o andamento do nosso semestre letivo. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de conferir o vídeo sobre as vantagens de se estudar em uma faculdade pública, porque na minha opinião, são muito maiores as vantagens do que as desvantagens, e eu recomendo para qualquer pessoa que tiver a oportunidade se inserir numa faculdade pública, porque a experiência é válida e vale muito a pena. A gente tem alguns contratempos, mas no final das contas a balança sai favorável para as vantagens. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam de deixar um like aqui para eu saber que vocês gostaram. Um beijo e até a próxima. Tchau!